para terminar o dia. Eu vou falar um pouco sobre sensores. Eu coloquei aqui os sensores de tensão e corrente, que são os mais presentes no nosso dia a dia, né? Às vezes tem algum outro, mas eu preferi não entrar no detalhe sobre eles. Então, eu vou começar com os sensores de corrente. Eu coloquei aqui na apresentação os transformadores, né, de corrente, sensores baseados no efeito Hall, sensores do tipo gatilho de fluxo, flux gate, as bobinas Rogowski, na verdade Rogowski é com I, e também os resistores, que é sempre uma opção de medição interessante. Bem, o transformador de corrente é um transformador. Basicamente, você tem o seu fio, né, o seu condutor conduzindo a corrente que você quer medir. Você tem um núcleo eletromagnético e uma bobina secundária. E a gente passa a ter, aqui nessa bobina secundária, uma corrente que é um espelho da corrente que está sendo medida. Nós então colocamos, né, um resistor shunt aqui, para que essa corrente, que é proporcional à corrente medida, cause uma queda de tensão. E assim a gente já tem uma tensão que é um espelho da corrente. Esses tipos de conversor, né, de transdutor, são baratos. Tem a desvantagem, como é baseado no transformador, a gente não consegue medir o componente CC, né? Então ele tem uma faixa de frequência de hertz a kHz, depende do material, né, magnético que você está usando. Ele não precisa de alimentação, o que é interessante também, e é um componente barato. Então, se você pode se ver ele, se você não precisa medir componente CC, é uma opção que pode ser interessante. Aí, as não linearidades do núcleo e outros efeitos vão causar alguns problemas, tá? Mas ainda assim é uma forma interessante de medição. Outros tipos de sensor muito utilizado, né, na leitura de potência, são os sensores que utilizam o efeito Hall. O que é o efeito Hall? Foi descoberto que o material que tem uma corrente passando por ele, quando exposto a um campo magnético, o campo magnético causa o deslocamento da carga e aparece uma diferença de potencial nesse material, nesse elemento Hall. Então, medindo a tensão aqui no material, a gente consegue ter uma medição desse campo, né, magnético. Uma medição de campo magnético, a gente pode, né, a corrente pode produzir campo magnético, então a gente consegue saber qual que é a corrente. Nós temos dois tipos de sensores de efeito Hall. O primeiro deles, mais simples, é o sensor de efeito Hall de laço aberto, que usa justamente esse efeito. Então, a tensão no elemento Hall é medida. Nós temos um núcleo magnético que vai fazer com que um fluxo circule aqui e passe pelo elemento de efeito Hall, e a gente mede a tensão, e então essa tensão vai ser proporcional à corrente. É um circuito simples, é uma medição simples, porém a gente tem, ela tem problemas de precisão, estabilidade, enfim, o ganho dela não é muito bom. Ela está sujeita, né, às características do núcleo. Um outro tipo, vou falar direto do laço fechado, um outro tipo que também utiliza o efeito Hall seria os sensores de laço fechado. Aqui, o elemento de efeito Hall, na verdade, ele vai colocar para a gente vai ter uma bobina secundária, que está aqui,
e um circuito que o objetivo dele é fazer com que a tensão no sensor seja zero. Ou seja, ela vai produzir uma corrente que vai contrariar o fluxo produzido pela corrente que está sendo medida, de forma que o fluxo aqui no núcleo seja zero. E como a gente tem essa corrente aqui proporcional, né, a corrente de compensação proporcional à corrente que a gente quer medir, a saída desse sensor seria essa corrente. Muitas vezes, né, a gente utiliza o shunt, né, na maioria das vezes a gente utiliza o shunt para fazer essa conversão de corrente para tensão, sendo que ele costuma ser um elemento externo. Então, se você pegar um sensor de efeito Hall de laço fechado, via de regra, a saída dele é em corrente, não em tensão. Nós temos também as bobinas do tipo Rogowski. Então, elas não usam o material magnético, então elas têm uma bobina utilizando o ar, né, mesmo. E ela mede a corrente que passa aqui e vai induzir uma tensão nessa bobina. Uma tensão que é proporcional ao DI/dt dessa corrente, certo? Pela tensão, né, do transformador. Então, a saída da bobina de Rogowski é a integral dessa tensão. Porque se a gente integrar o DI/dt, a gente tem uma medida de qual que é a corrente que nós estamos medindo. Essa medição de Rogowski, ela também, né, pelo princípio, ela mede somente a bobina tipo Rogowski, ela também só mede corrente alternada, ela não mede corrente contínua. Essa construção da bobina aqui é simples, né, e os fabricantes fazem as bobinas bastante flexíveis, então isso é muito interessante também, porque a gente consegue enfiar elas, passar elas em locais que outros pontos de prova, às vezes, é mais difícil. Ela consegue medir frequências altas, né? Tem aqui o transformador de corrente também em laço fechado, né? O princípio é semelhante. E tem uma outra tecnologia que é o FluxGate. O FluxGate, o que ele faz? A gente tem um núcleo, aqui é o nosso condutor, não sei se vocês veem meu mouse, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui é o condutor, e o FluxGate, ele tem um elemento magnético que ele satura na presença de campo elétrico. E ele é excitado por uma onda quadrada. Então, esse sinal aqui quadrado, olha, é a excitação desse pedacinho de núcleo aqui. Quando a gente tem um campo magnético passando no circuito, esse componente satura e a corrente que nós vamos ter aqui circulando nesse circuito de excitação, ela deforma. Ou para um lado, né? Aqui ela estaria igual. Quando está saturada, ela começa a ser maior para o lado que ela está saturada. E o sensor ele faz um processamento desse sinal da corrente e alimenta uma bobina de compensação que vai fazer com que a gente não tenha essa deformação, ou seja, que zere o fluxo nesse dispositivo. E assim a gente tem que essa corrente, então, a gente tem, ele vai zerar esse fluxo que está aqui de forma que a corrente que passa na bobina de compensação seja um reflexo, né, um espelho da corrente que está sendo medida. Esse princípio, ele consegue alcançar, ele tem uma estabilidade muito boa, então offset e questões de ganhos também muito boas, né? Além, por exemplo, tem uma família que utiliza né, FluxGate, que é a família Ultrastab, que ela tem, se vocês olharem aqui, olha, um offset que varia 1 ppm por mês, ppm é parte por milhão, né, 1 dividido por 10 a 6,
tem uma linearidade de 3 ppm, então são transdutores de corrente extremamente precisos. Qual que é o problema? Não chega a ser um problema, mas uma dificuldade no tipo de sensor. É que a saída dele é em corrente. E aí a gente precisa utilizar um resistor, shunt, para poder fazer essa conversão de corrente para tensão. E aí o que acontece? Você vai precisar de uma resistência que também seja precisa, que varie pouco, porque senão você gasta muito dinheiro no transistor caro e joga sua exatidão fora utilizando um shunt que não é tão preciso assim. Por último, mas não menos importante, nós temos sempre a opção de usar resistores para medir. O fluxgate ele consegue medir DC, né? O efeito Hall também. Os transformadores de corrente não. E o shunt você também conseguiria medir DC. E você teria também bandas passantes muito altas. Claro que você tem que tomar cuidado com o seu circuito de condicionamento. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de shunts. Então, desde shunts pequenos, que você pode passar ele até 32 amperes, até, por exemplo, esse aqui, que é para ser montado num dissipador, que é um componente de alta precisão e que a gente precisa realmente, que é quase para laboratório, né, para calibração e tal. Com algumas outras possibilidades, tá? Então, temos aqui vários exemplos de componentes, tanto que podem ser soldados numa placa de circuito impresso, quanto você tem aqui para colocar num barramento, por exemplo. E aqui também a gente tem, né? Eu mostrei exemplo desse componente que é de alta precisão, para medir até 387 amperes. Mas também tem, por exemplo, a Vishay Precision Group tem uma família, né, de resistores com coeficiente de temperatura de 0,05 ppm como valor típico por grau, né, por grau Celsius, como valor típico. Então, também são componentes extremamente precisos. Muitas vezes, se você quer medir a corrente de forma muito precisa, você vai precisar de um resistor. Além disso, eu mostro aqui os shunts do tipo coaxial, que tem como característica, né, uma faixa de passagem extremamente ampla, chegando até 2 GHz. A bobina de Rogowski, por exemplo, não consegue chegar a frequências tão altas, então às vezes você precisará usar um shunt se você quiser medir, frequências mais altas. O problema do shunt é que ele é uma medição não isolada, né? Então, dependendo de onde você quer medir, e aqui tem diversos exemplos, a gente tem dificuldades. A dificuldade principal que vai aparecer aqui com a tensão de modo comum. Então, vocês podem ver que principalmente quando a gente está medindo aqui, olha, na saída do conversor, essa tensão de modo comum, qual vai ser a tensão de modo comum vai depender de onde está o seu circuito de condicionamento, né? Se você tivesse aqui, por exemplo, perdi minha caneta. Se você estiver medindo, por exemplo, tem que mudar a caneta. Se você estiver medindo a tensão aqui, por exemplo, e você já tiver o ADC aqui, e tudo está referenciado ao mesmo ponto, né, digamos a esse ponto aqui, aí não tem problema, porque esse circuito todo aqui está oscilando junto, né? Como é que você faz para pegar esse sinal digital e jogar para o seu controlador? Esse é outro problema, mas do ponto de vista analógico, a gente não teria problema de modo comum aqui. Mas se esse terra é esse terra aqui, olha, o terra, né, da referência aqui embaixo, aí a tensão de modo comum do seu amplificador está pulando, né? Quando essa chave liga, tá todo mundo lá em cima, quando essa chave desliga e essa aqui liga, tá todo mundo lá embaixo.
Então, você está com ela pulando, e aí você tem que ver se o seu amplificador vai conseguir rejeitar essa oscilação da tensão de modo comum. Tem uma classe, né, de amplificadores especiais que são para medição de corrente. E aí, muitas vezes, eles conseguem rejeitar esse modo comum em alta frequência. A gente pode ter um modo comum DC, né, o nível comum é constante ou varia muito lentamente, mas no caso aqui do modo comum para esse circuito, quando essas chaves estão trabalhando, esse conversor está trabalhando, aí a gente teria isso aqui pulando com alta frequência. Aqui na corrente AC é a mesma coisa, o modo comum está variando, mas vai variar com a frequência da rede, não com a frequência de chaveamento. Então, a medição utilizando os shunts é uma medição interessante, a gente consegue precisões muito boas, a gente consegue amplas faixas de passagem, mas tem que tomar cuidado com o que está fazendo. Tá bom, gente? A gente pode ver isso com mais detalhes na próxima aula também sobre condicionamento de estresse.